Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de Biologia comigo, o professor Gabriel. E na nossa aula de hoje vamos começar falando de um grupo vegetal, mais um grupo vegetal, que de fato se efetivou no ambiente terrestre, sem a necessidade de água para que a sua reprodução fosse de fato realizada. Eu estou falando de, claro, gimnospermas. Estou falando desse grupo que informalmente abraça aí, comumente mencionadas, pinheiros, cipestres, sequoias e por aí vai. Mas na nossa aula de hoje vamos batalhar para entender de fato esses vegetais. Eu não vou trabalhar o ciclo, afinal de contas vocês sabem que eu trabalho primeiro o vegetal, suas características básicas, elementares e posteriormente eu trago uma aula só sobre o ciclo. Mas ao longo dessa aula eu quero estabelecer conceitos fundamentais. Então, a priori, vamos trabalhar os conceitos que são básicos para que tu entenda o resto que vem por aí. E posteriormente vamos falar sobre os filos que pertencem a esse grande grupo vegetal, bem como seus representantes e as características fundamentais para tu começar a desenvolver aí na tua cachola o conteúdo acerca das gimnospermas, beleza? Então vai te tranquilizando, pega caneta, pega papel, vai anotando aí os conceitos, faz um glossáriozinho para ti, porque na nossa aula de hoje vamos trabalhar muitos nomezinhos novos e muitos professores até acham o grupo mais complicado, o grupo mais complexo, mas não é não. É porque de fato a gente precisa ficar atento aos conceitos, beleza? Então vamos lá, porque depois da vinheta temos gimnospermas. Alguns dias atrás, cerca de 365 milhões de anos, surgiram os primeiros vegetais que apresentavam sementes não revestidas ainda por um fruto. Essas sementes davam origem a vegetais com o esporófito dominante, que mais para frente, depois de tantos anos de evolução, deram origem às gimnospermas. Então, lá no período devoniano, surgiram as primeiras espécies que posteriormente dariam origem a esse grande grupo vegetal. O próprio nome gimnosperma já revela muita coisa. Afinal de contas, gimnos significa nu, enquanto esperma significa semente. Então, eu posso dizer que os vegetais conhecidos como gimnospermas são aqueles que apresentam as sementes nuas, ou seja, não tem um fruto abrigando aquela semente. Afinal de contas, a semente já é uma estrutura que vai abrigar o embrião e vai protegê-lo das adversidades climáticas do meio. Bom, essa estrutura acaba sendo uma das características gerais das gimnospermas, a presença de sementes. Então, eu quero que tu anote aí, tá? Que a primeira característica que é marcante nas gimnospermas é a presença das sementes. Mas vamos lá. Além disso, o que a gente pode citar sobre elas? Sobre as gimnospermas. Lembre-se que a classificação de Bryophyta, Pteridophyta, Gimnosperma e Angiosperma é uma classificação tanto quanto informal. Embora a gente ainda faça uso dessa classificação, ela, a nível dos estudos da sistemática, está um tanto quanto obsoleta. Esses vegetais pertencem a uma categoria diferente. Antes, analisamos briófitas e pteridófitas, que não apresentavam o que aparente? A sua estrutura reprodutiva. E a gente tinha, consequentemente, a alcunha de criptógamas, ou seja, cripto é aquelas que escondiam o que? Os seus gametas, as estruturas que produziam os gametas. Então as criptógamas ficaram lá nas aulas anteriores, com as briófitas e as pteridófitas. Neste momento nós estamos conversando sobre as
gimnospermas. Consequentemente, nós estamos falando de vegetais que apresentam as estruturas que irão gerar os gametas visíveis, aparentes. Então, visto que esses indivíduos vão apresentar estruturas produtoras de gametas aparentemente notáveis, então visualmente notáveis, nós os chamamos de fanerógamas, tá? Nós os chamamos de fanerogâmicos, ou seja, vegetais que apresentam as estruturas reprodutivas que dão origem aos gametas bem aparentes. E acredito que vocês devem lembrar que quando pulamos ali das briófitas para as pteridófitas, algumas características foram sendo deixadas de lado e novas foram surgindo. E eu disse, quando a gente vai evoluindo, né, quando a gente vai aprendendo um pouco sobre a evolução dos seres, a gente tem que partir do pressuposto que o próximo grupo, o próximo indivíduo que vem, ele herda todas as características do anterior, melhora, aprimora elas, e algumas que antes eram presentes talvez sejam até escanteadas diante da melhoria. Mas sempre é uma questão de eu utilizo o conteúdo passado, eu utilizo aquilo que eu já tenho para aprimorar e me tornar cada vez melhor. Então nunca esqueçam das heranças que esse grupo vegetal traz. E quando a gente pensa lá naquele cladogramazinho, né, naquela estrutura que representa exatamente a ascensão evolutiva de cada grupo vegetal, a gente percebe que esses vegetais ainda serão considerados traqueófitos, ou seja, ainda são considerados vasculares. Afinal de contas, briófitas são as únicas plantas que são avasculares, enquanto pteridófitas, gimnospermas e angiospermas começam a apresentar a vascularização, o que permite o crescimento e a difusão de nutrientes de uma forma mais efetiva. Então esses vegetais aqui são que traqueófitas, são conhecidos como vasculares. Beleza? Não esquece disso, pelo amor de Deus. Se a gente já adquiriu essa possibilidade de difundir nutrientes de uma forma mais efetiva lá nas pteridófitas, é claro que a gente mantém essa característica nas gimnospermas. Vamos lá, vamos continuar. O que há de novo, então? Eu já sei que eu herdei aí a vascularização do grupo anterior, mas o que esses vegetais apresentam além da vascularização? Bom, eu acabei de dizer a vocês que eles possuem sementes, não é? E na presença de sementes, nós chamamos eles de espermatófitos. Lembra, esperma significa sementes. Então, todas as plantas que possuem sementes, consequentemente, serão o quê? Espermatófitas, tá? Então, surge aí o grupo das espermatófitas, surge aí o grupo das fanerógamas, tá? Que tem as estruturas produtoras de gametas visíveis a olho nu. E alguns pontos devem ser batidos agora na nossa explicação. E um deles é a presença do estróbilo. O que é o estróbilo? Acho que você deve ter percebido que eu citei alguns vegetais e disse, inclusive, que eles são comumente mencionados quando o assunto é gimnosperma. E um deles está aqui no quadro, inclusive, que é a araucária. Mas nós temos ainda os pinheiros, as sequoias, os ciprestes e por aí vai. Eu vou mais para frente mencionar cada vegetal associado exatamente ao seu filo respectivo. Mas neste momento eu vou focar apenas nos pinheiros e nas araucárias, beleza? Então, pensa aí comigo, tá? Tira da cachola aí aquela lembrança maravilhosa do Natal. No Natal a gente tem aquele pinheirinho, aquela arvorezinha que a gente enfeita, bota pisca-pisca, bota uma bolinha, outro e tal. Beleza. Lembra que às vezes um dos enfeites de Natal é a pinha. Uma estruturinha que é toda flocadinha, né?
parecida com essa aqui e é nítida nesses vegetais, né, nos pinheiros. Você já deve ter visto uma pinha, você deve lembrar da estrutura da pinha. E eu não estou falando daquela pinha que a gente consome, né, o frutozinho, mas enfim. Eu estou falando daquela pinha seca, beleza? Lá nos Estados Unidos, né, as florestas de sequoias, de pinheiros são mais frequentes. Aqui o nosso representante brasileiro das gimnospermas é a araucária. Para ser mais específico, é a araucária angustifolia. E essa araucária, ela também vai apresentar essas estruturas que eu vou mencionar aqui agora. O estróbilo é o que a gente chama de pinha. E para ser mais específico, a pinha mesmo é o estróbilo feminino, tá? Então, vamos resgatar alguns conceitos, beleza? Lembra aí, as plantas que nós estamos discutindo possuem o que a gente chama de esporófito dominante. Então, imagine que essa árvore aqui é um esporófito, tá? Ele é um esporófito, a gente sabe que o esporófito é diploide, apresenta 2 conjuntos cromossômicos, é um indivíduo aqui adulto, beleza? Já está tranquilão, já está estabelecido, já tem casa, comida e roupa lavada. Agora é hora de se preocupar com a reprodução. Professor, o senhor disse que uma das características é que eles não mais precisam da água para se reproduzir, não é? É, mas aí eles têm que achar uma nova forma, não é isso? O senhor disse que geralmente a gente olha lá no passado, vê o que se tinha e aprimora para as novas espécies. Exatamente. Antes eu precisava da água. Agora, visto que esses vegetais podem crescer bastante, até porque são vasculares, eu posso me utilizar do vento, tá? Então, uma das características marcantes desse grupo é que a sua reprodução ela deixa de depender da água, mas ela passa a depender do vento, da ação do vento para distribuição de grãos de pólen, que a gente vai citar daqui a pouco. Mas aí vamos lá. Essa árvorezinha aqui, que possui raiz, caule e folhas, será um vegetal diploide, será uma versão do esporófito. E a gente sabe que se é um esporófito, é produtor de quê? Esporos. E existe uma característica bacana que vale a pena ser mencionada nesse momento na nossa aula. As gimnospermas apresentam esporos diferentes de acordo com a estrutura que eles irão formar. Se a estrutura for masculina, então eles terão um microesporo. E se a estrutura for feminina, terão um megaesporo. Alguns livros ainda trazem micrósporo e megásporo. Outros ainda trazem, deixa eu ver aqui, micrósporo, megásporo. Ainda podem trazer no lugar do megásporo, né, macrósporo, né, que é micro, pequeno, e macro, grande. Isso se deve exatamente a uma propriedade que esses vegetais apresentam de ter os sexos diferentes, né, que a gente já aprendeu lá nas pteridófitas, que é a característica da heterogamia. Eles são vegetais heterospóricos, né? Eles têm esporos diferentes e esses esporos formam indivíduos de sexos diferentes e, consequentemente, ali, ó, aquele que vai formar o gametófito masculino vai ser o micrósporo e aquele que vai formar o gametófito feminino será o megásporo. Então, refresca aí a cuca, tá? Eu sei que é muito nomezinho, eu sei que são muitas coisinhas, mas a gente consegue. Vamos lá, vem comigo que a gente vai conseguir. Primeiro, bota na tua cabeça. Existe um esporófito,
uma versão adulta, completa, diploide. Esse esporófito é produtor de quê? Esporos. Beleza, estou entendendo, Gabriel. Produtor de esporos. Tranquilo, até aí tudo bem. Esse produtor de esporos produz dois tipos de esporos. Um maiorzinho e um menorzinho. O maiorzinho é o esporo feminino. Por ser maior, nós chamamos ele de quê? Megásporo. É o esporo grande, megásporo. E o menorzinho é o micrósporo. Por quê? Porque ele é menorzinho e ele vai dar origem a quem? Ao indivíduo masculino vegetal. Tudo bem. Até aí, estou entendendo. E aí a gente lembra que o que a gente chama de esporófito forma esporos para dar origem aos gametófitos que formarão os gametas, não é isso? Exatamente. Então vamos batalhar aí para tu ver se tu consegue compreender isso de boa. Então aqui na nossa araucária teremos a estrutura que irá originar os esporos, sejam eles masculinos ou femininos. É isso? Beleza. E aí ele vai fazer a meiose, vai gerar os esporos, e esses esporos vão dar origem a novas estruturas. Quais estruturas serão essas? É o que a gente vai ver agora. Antes da gente partir para o que será formado a partir do micrósporo e do megásporo, eu devo voltar um pouquinho no tempo e mencionar para vocês uma informação indispensável. Quando estudamos briófitas e pteridófitas, vimos que o esporófito produzia os esporos, mas armazenava eles em um esporângio. E, embora eu saiba que todo vegetal é o esporófito, neste caso aqui, das gimnospermas em específico, eu não mencionei onde é que estão esses esporos. E talvez até tenha mencionado. Lembra que eu falei da pinha? Então, essa nossa pinha magnífica aqui, na verdade vai ser a estrutura, né, o estróbilo, é a estrutura que irá armazenar todas aquelas unidades que serão responsáveis pela produção do esporo e pelo armazenamento do esporo. Cada unidadezinha dessa da pinha, cada capinha dessa da pinha, na verdade atua como um produtor de esporos. E a base desses produtores de esporos vai estar exatamente atuando como esporângio. Então, cada capinha dessa vai se encarregar de produzir esporos e na base dela, onde ela encaixa, tá? Aqui no centro, né, no cerne dela, onde ela encaixa, será exatamente ali, naquele encaixe, que nós encontraremos o esporângio. Então, são esporófitos com esporângios. Em um dado momento, não o estróbilo feminino, que é o nosso mega estróbilo, mas sim o masculino, que é o que nós chamamos de microestróbilo. Em algum momento, o microestróbilo irá abrir. Ele vai abrir mesmo, tá? E ele vai liberar os esporos. Mas esses esporos serão, de fato, só o esporo, puro e simples, liberado? Ou vai acontecer alguma coisa com ele, ele vai dar origem a uma estrutura intermediária para, de fato, posteriormente, originar o gametófito e o gametângio? Bom, a princípio o esporo será liberado e, no caso do esporo masculino, o microesporo terá a função de originar o grão de pólen. E esse grão de pólen ele é alado, tá? Então ele apresenta essas duas turbininhas que vão permitir que ele plane no ar. E uma vez que ele vai planando no ar, ele também vai tendo a necessidade de se concretizar enquanto
gametófito. Ô, professor, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ele é o gametófito? Exatamente. O próprio grão de pólen já é o gametófito, mas ele vai, na verdade, formar o tubo polínico que permitirá a conexão do grupo de cromossomos dele, né, do conjunto cromossômico dele, com o conjunto cromossômico lá do gameta que vai estar no estróbilo feminino. Eu sei que são muitas informações, mas te acalma, porque mais pra frente, quando a gente vai falando do ciclo, tudo isso que eu estou mencionando aqui vai se encaixar perfeitamente e tu vai conseguir entender como um todo o processo enquanto ciclo de vida. Mas eu preciso que tu reconheça as estruturas e saiba do que eu estou falando, para que mais para frente, quando eu chegar de fato no ciclo, tu não dói do cabeção. Então, bisoia e biscuta, tá? Primeiro, eu tenho o esporófito em forma adulta, em forma diploide. Esse esporófito vai dar origem aos esporos, justamente onde? No seu estróbilo. O estróbilo pode ser o estróbilo masculino, que é o microestróbilo, ou o estróbilo feminino, que é o megaestróbilo. Sempre que for micro, tu vai lembrar que é masculino. Sempre que for mega, tu vai lembrar que é feminino. Por quê? Porque a mulher sempre é top, então mega, tá ligado? E aí o cabo sempre é o lascado, então ele é micro. E aí, o que, que a gente vai entender nesse processo? O microestróbilo vai armazenar exatamente as estruturas produtoras de esporos, que é o que a gente chama de esporófito, e também aquelas que armazenam os esporos, que é o esporângio, tá? E aí a gente sabe, poxa, se é o produtor de esporos feminino, lembra? Feminino mega, então é o megaesporófito, é o megaestróbilo, é o megasporângio, né? Então a gente tem essa ideia aí de sempre mega nos elementos que concernem ao indivíduo do sexo feminino. Já o indivíduo do sexo masculino sempre é um micro, então é o microestróbilo, é o microesporângio, é o microesporo, tá? E aí, a partir desses esporos, nós vamos ter a origem do gametófito. Só que esse gametófito já é da própria estrutura, o próprio esporo já vai se desenvolvendo por si só no gametófito e, consequentemente, gerar o gametângio para fornecer aí o contato entre os gametas masculino e feminino e, quando da fecundação, a formação de um novo indivíduo, de um novo esporófito. E aí, essa fecundação vai dar origem exatamente a quê? Ao embrião, que posteriormente se tornará em semente. Beleza? Deu para entender, galera? Eu sei que são muitos termos e eu enfatizo isso. É o grupo vegetal que apresenta maior quantidade de termos. Mas quando a gente passa, de fato, para o ciclo de vida, né, nós temos uma ideia melhor de como cada um se encaixa e qual o seu papel. Mas eu quero que você pegue esses conceitos básicos e entenda minimamente o que são e o que fazem cada estrutura dessa, tá? Então vamos seguir agora para a compreensão dos filos, para a gente entender quais espécies se encontram em cada filo. Vamos analisar agora os filos que pertencem ao grande grupo das gimnospermas. E aí vocês vão entender mais ou menos quais são os representantes desses filos e o porquê da importância de subdividi-los. O maior grupo, e inclusive com maior quantidade de representantes, cerca de 600 representantes descobertos, é o grupo das coníferas ou das coniferófitas. O filo coniferófita é o filo que abrange os abetos, as píceas, mas também os que já citamos, cipestres, sequoias, a própria araucária e os pinheiros, beleza? Então esses são os exemplos de coníferas.
Por que coníferas? Aí você podem até escutar assim, muito a ideia de florestas de coníferas. Né? Por que coníferas? Bom, os estróbilos desses vegetais são também chamados de cones. E por isso, por serem também chamados de cones, dá-se a eles o nome de coníferas. Dá-se a esses vegetais a classificação de coníferas, certo? Um outro grupo que existe é o grupo das cicadófitas, beleza? Que em suma é representado pelas cicas, beleza? Que muita gente confunde com palmeira. Parece, lembra bastante a palmeira, mas não é uma palmeira, beleza? E aí tu vai lembrar disso aí bem, tranquilo? Outro grupo que nós temos, outro filo que nós temos é o filo das gnetoptas, tá? Esse filo é representado por vegetais que apresentam folhas semelhantes às das angiospermas. E, bom, embora não seja um grupo vegetal tão amplo, né, ou um grupo vegetal tão significativo para esse conjunto de espécies das gimnospermas, mas é um grupo vegetal que se diferencia justamente por se assemelhar um pouquinho mais com as angiospermas. Então a gente tem aqui as cicadófitas que se assemelham às palmeiras e as gnetófitas que se assemelham com as angiospermas. E por fim, as ginkófitas são representadas pelo ginkgo. Inclusive, tem uma confusão que o pessoal faz, que vale a pena ser destacada aqui na nossa conversa, né, sobre as gimnospermas, que o ginkgo, ou ginkgo, como alguns chamam, não é um único vegetal, tá? Não é um único tipo, e sim um grupinho. Por que eu digo isso? Porque tem sites, tem livros que dizem que as ginkófitas são representadas por um único vegetal que existe até hoje. E não é bem isso. Elas são representadas por uma única classe que apresenta 3 famílias. Tá? Se não me engano é isso. 3 famílias. E dentro delas existem seus representantes. E tem famílias que só tem uma espécie realmente, mas não quer dizer que só exista o ginkgo no grupo das ginkófitas, ok? E só para encerrar, lembrar aqui para vocês alguns detalhezinhos que muitas vezes são mencionados em avaliações externas e que são interessantes da gente até discutir. Primeiro, existe um termo que é chamado de inflorescência. Essa inflorescência, alguns no passado classificavam até como flor, mas hoje em dia a gente não classifica mais como flor, não é mais inflorescência. O que de fato é esse treco que o senhor está falando? É o estróbilo. Tá? Então, às vezes o estróbilo é chamado de flor em alguns livros mais antigos, ou até mesmo de inflorescência. Então esse é um detalhe que a gente pode citar, né, que acaba sendo interessante para a gente em alguns exames externos. Outro detalhe que vale a pena citar é que nós temos uma mata, né, específica com grandes quantidades de gimnospermas aqui no Brasil, que é a mata de araucárias. A gente vai discutir mais para frente. Eu não vou dar definição do que é de fato a mata de araucárias, porque a gente vai ver esse conteúdo lá em ecologia e acaba sendo muito importante estudar a mata de araucárias. E se eu for falar aqui, eu vou acabar me empolgando e falando mais do que devo, e a aula já está grandinha. E também vale a pena a gente citar o grupo, também vale a pena a gente citar uma característica que comumente é mencionada nas aulas de gimnospermas,
que é a grandiosidade das sequoias. Existe uma espécie de sequoia, que é uma espécie de conífera, tá? Que apresenta um tamanho estupidamente grande. Elas são gimnospermas que, conhecidas como sequoias gigantes, apresentam uma estatura colossal. Inclusive tem um parque, uma reserva norte-americana, que é chamada de Parque das Sequoias, onde nós temos as maiores árvores do planeta. Então vale a pena ser citado porque é o maior vegetal que existe hoje. Bom, enfim, eu acho que é isso. A araucária é a nossa representante nativa, tá? Inclusive tem espécies de araucárias enormes e muito belas. E inclusive a maior árvore brasileira é uma araucária. E vale a pena a gente mencionar assim, é só a nível de detalhamento mesmo e contextualização. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E fica aí um abraço para vocês e um abraço especial para o José, que não é meu aluno, mas que acompanha as nossas aulas aqui no YouTube, aqui no nosso canal. E eu digo nosso porque esse canal não é meu, esse canal é de fato para vocês. Então, esse canal é nosso. Ele faz parte do trabalho que eu desempenho em prol do compartilhamento do pouco que eu sei com vocês. Então, galera, é isso. José, um grande abraço, um cheiro para você, cara, e para você que está me ouvindo também. Galera, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá? Tchau, tchau.